nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Vamos acalmar nossos corações para que a gente possa... Já estamos recebendo, né? Tudo que é do nosso merecimento, agradecendo ao Pai por poder estar aqui mais uma noite, aproveitar a palestra, absorver todo o conhecimento que a gente vai receber, e o principal é colocar em prática tudo que a gente vai aprendendo. Então a gente sempre pede a Deus força, perseverança, para que a gente continue nessa fé, pedindo sempre proteção e amparo. E coração do Pai Nosso, vamos abrir os trabalhos, palestra da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite de estar aqui de novo com vocês para falar de um assunto super importante. Você coloca para mim, por favor, que é o perdão. Então, perdão seria o quê? Você lembrar daquilo que você passou sem sentir dor, a pessoa se tornar indiferente a você, você não ter mais ranço dela, você não desejar o mal para ela, e quando ela precisar da sua ajuda, você ajudar. Vou dar um exemplo besta. Estou andando aqui, de repente saio, alguém passa numa poça de lama e me suja toda de lama. Vou ficar irritada? Vou ficar brava com a pessoa? Vou. Quando eu tomar banho, trocar de roupa, tiver de pijama, eu continuo com raiva? Eu vou passar a noite lembrando, vou perder minha noite de sono por causa disso? Não. Essa pessoa que jogou lama em mim sem querer ou querendo, indiferente, eu vou desejar o mal para ela? Não. E se eu, no caso de voltar um dia aqui e de repente a bateria da pessoa pifar, eu tenho cabo, eu vou ajudar. Por quê? Porque eu perdoei a pessoa. Eu não fiquei com o ranço dela, ela me prejudicou, não prejudicou? Eu perdoei. E aquela coisa de falar é muito fácil. Mas quando pega no teu calo, perdoar é muito difícil, porque a gente tem um negocinho chamado orgulho e a gente não quer dar o braço a torcer, porque a gente tem a ideia completamente errada que quando eu perdoo alguém, eu estou fazendo um favor para a pessoa que me prejudicou. E não tem nada a ver. O perdão é um presente que você dá para o outro, mas quem recebe é você. Então vamos conversar sobre isso essa noite. Primeiro, vamos pensar no o que acontece quando eu não perdoo. Então, uma suposição. Coisas que não acontecem na vida da pessoa. Você tem um namorado, esse namorado vai lá e te chifra. Te traiu. O que vai acontecer? Você vai ficar com raiva? Vai. Você já ficou com raiva de verdade? Alguma vez na sua vida? Pensa como você ficou. Você não fica assim? A pressão sobe, você fica todo tenso, acaba o dia, você está com dor no corpo. Quem tem pressão alta, a pressão sobe, né? Ou você fica extremamente triste. Isso faz um mal para o corpo, essa raiva, vocês não têm noção. A Sociedade Brasileira de Cardiologia não é um centro espírita, não é nenhuma religião. Foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia que fez um estudo em
muitas pessoas que tiveram infarto, derrame, e viram que aquelas que guardam mágoa, aquelas que não perdoam, são as que têm mais propensão de infartar e ter derrame. Não sou eu que estou falando, foi médico que falou isso. E aí, eu gosto muito do Rossandro. O Rossandro deu um exemplo do não perdão, que é nojento pra caramba, mas que define o que é isso. O que é você não perdoar? Imagina você, tá aqui, estamos aqui, de repente o colega aqui comeu pra caramba, teve a festinha, encheu a cara de carne, um monte de coisa. Só que ele comeu uma empadinha que estava estragada. E de repente aqui, enquanto eu estou dando a palestra, ele vem aqui em mim e me vomitou toda. O que eu faço? Pego um Tupperware, recolho o vômito, ponho numa caixinha e levo para casa. Porque aí quando eu chegar em casa, eu vou chegar com meu marido: André, tu não sabe o que aconteceu. Você acredita que eu estava dando palestra e ele vomitou em mim? Olha aqui, ó. Aí eu olho e falo: nossa, tem feijão. Nossa, ele misturou banana com feijão. Nossa, tem gelatina. Aí eu guardo. Aí, quando eu for no Caritas, né, amanhã, vocês não sabem o que aconteceu quando eu dava palestra? Tu acredita que o cara vomitou em mim? Aí eu abro um potinho, ó. Quando for no Natal, família toda reunida, eu vou lá, pego o potinho de Tupperware. Menina, tu não sabe? Faz um ano que a gente não se vê, né? Então, eu fui no centro porque ele vomitou em mim, ó. Tá nojento isso, não tá? Mas é o que a gente faz. Porque eu tenho paciente que vai me contar às vezes que separou do marido ou que o namorado chifrou ela. O namorado chifrou tem 25 anos. Ela pega o pote. Olha aqui, ó, o que a Glenn fez comigo. Conta como se tivesse acontecido ontem. Você pergunta quanto tempo faz? 25 anos. Você acha que isso faz bem? Você acha que carregar um potinho de vômito para tudo quanto é canto faz bem? Carregar esse ódio, essa raiva, essa tristeza o tempo todo faz bem? Claro que não. E aí, tem uma música muito legal que fala assim: esse meu ódio é o veneno que eu tomo, querendo que o outro morra. Porque raiva é assim. Então pense na situação de novo. Como eu lido com mulher, infelizmente chifre é o que mais pega, né? Então você está aqui, seu namorado te traiu. Sábado à noite, você está como? Você está escutando aquelas músicas, oh, my céu, né? Chorando. Ou está com aquele ódio, aquele miserável, aquele traste. E aí o que acontece com o seu estômago? E o refluxo subindo, e a pressão subindo, e você ali pensando: não, porque ele vai se ferrar, porque ele vai se lascar, está preparando veneno. Aí tu vai lá e toma. Enquanto você está lá chorando, se esperneando, criando uma fibromialgia, sua pressão subindo, seu diabetes desmelhado, a pessoa está o quê? Vivendo a vida louca. Você está lá se esperneando, sofrendo, desejando mal para ele, e ele está na balada, está jogando futebol com amigo. Você não dorme à noite, a criatura está dormindo em paz, sereno, sossegado. Então esse ódio que você está nutrindo só está prejudicando você, não é? E aí, se você pode começar a realmente ficar doente e começar a nutrir uma coisa super gostosa, que é o desejo de vingança. Já que essa pessoa que me traiu, que me enganou, me fez infeliz, ele não vai poder ser feliz nunca mais. Você fala assim: Patrícia, nós estamos aqui na casa espírita, ninguém aqui nutre esse tipo de sentimento por ninguém. Claro que não. Então eu vou fazer um desafio, que atire o primeiro evangelho. Quem nunca falou? Você está vendo?
Porque espírita não se vinga, a gente manda Deus vingar. É Deus que vinga nós, que nós somos amigos do homem. Deus está vendo, vai ter a volta. Porque quando a pessoa se lasca, que a pessoa às vezes se lasca, fica com a pneumonia, torce um pé, tá bem feito, tá vendo? É a lei, a justiça de Deus ser feita. Na próxima encarnação, ele está lascado, porque você já planeja a sua vingança na próxima encarnação dele, né? Vai nascer não sei aonde, vai acontecer não sei o quê, não é? No retorno, ele vai ficar cheio de obsessor. Gente, se isso aqui não é sentimento de vingança, o que é? E aí, o que acontece? Ai, meu Deus, o Haroldo Dutra deu uma palestra muito legal falando de perdão, que fala que toda vez que você quer se vingar, você está tomando o lugar de Deus. Então a pessoa fez um negócio ruim para você. Então um sócio que te roubou, alguém que machucou alguém da sua família, prejudicou alguém da sua família. Então o que você fala? Eu resolvo, Deus. Deixa comigo que eu vou resolver. Porque a gente sabe que o quê? Plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória para todos. Se você fez alguma coisa ruim, em algum momento você vai ter que reparar o mal que você fez. Só que quem decide quando, como, é Deus. É Ele que não vai que Ele vá punir a pessoa. Porque a gente não quer reparação. A gente quer que a pessoa se lasque. Vocês não, vocês são todos evoluídos, imagina. Então, porque Deus vai fazer o quê? Dar as condições para essa pessoa evoluir e parar de se prejudicar os outros e reparar o mal. Não é a gente que tem que fazer isso. E eu acho assim, tem 500 milhões de filmes de vingança. Não tem cara que fala, eu vou atrás da sua família, não sei o que, não sei o que lá. Eu, há um tempo atrás, eu gostava desse tipo de filme. E vai passando o tempo, você vai assistindo, fica meio ranço. Sabe? Uma coisa esquisita. E o que me fez pegar total ranço com qualquer coisa relacionada com vingança foi esse jogo aqui. A parte 2 do The Last of Us. Na pandemia, meu marido jogou e eu sou coach do meu marido. Ou seja, ele joga e eu fico enchendo o saco dele. É assim que funciona. E como é que esse eu tenho que ter uma série na HBO, se transformou numa série. Vou contar um resumo muito rápido. A Ellie, no primeiro jogo, ela é imune, porque nesse mundo está cheio de zumbi. E ela é imune. E ela ganha um padrasto que vai levar ela para um hospital, que ela pode ter a chance de cura. Só que para fazer isso, vão ter que matar ela. Então esse homem que gosta dela como filha, invade o hospital, mata meio mundo e sai com ela do hospital. Acaba o primeiro jogo. Começa o segundo jogo. Está todo mundo vivendo sossegado, até que esse rapaz é capturado e é morto de uma maneira brutal na frente dela. Só que você jogou o primeiro, você gosta do Joel. Quando ele morre, você fala, eu vou atrás de todos eles, que eu vou matar todo mundo. Eu vou, merece, vamos lá. Aí você vai junto, porque você que é o personagem. Aí você está jogando. Essa menina vai atrás da menina que matou. Só que ela mata todos os amigos dela. Chega uma hora que ela mata uma pessoa que está gestante. Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, para e volta para casa. Ela não para. E ela vai fazendo atrocidade atrás de atrocidade. E aí a menina foge, a Abby foge. E aí o que o jogo faz? Ele troca o personagem, você tem que trocar com a outra. Agora você vai viver a pele da outra. Então mostra ela perdendo o pai, ela ficando revoltada. E vê que ela passa 5 anos se preparando para matar esse homem. Ela perde o namorado, ela deixa de viver, ela não vai numa festa, ela não faz nada, ela vive em função disso. E você fala, gente, que absurdo. E depois, só para resumir a história, o que acontece? A Ellie perde tudo. Ela perde o amor da vida dela, perde a família, perde o filho.
E a única coisa que traz alegria nessa malquisidora é ela tocar violão. Nem violão mais ela vai poder tocar, porque ela perde um dos dedos atrás dessa vingança. Então chega uma hora que você fica tão incomodada, fala, pra quê? Para e volta para casa. Ele não vai voltar. Você fica o tempo todo, para e volta para casa. Para e volta para casa. Para e volta para casa. Então depois disso eu não consigo ver mais nada envolvido com vingança. Então foi o meu maior ensinamento. Quando meu filho ficar um pouquinho maior, você vai, vamos fazer o evangelho no lar. Tu vai jogar para você ver como uma vingança destrói a vida de uma pessoa. Das duas, a vida das duas acabou, né? Vazio. E o Haroldo Dutra também falou isso, porque toda vez que você procura vingança, a sua vingança nunca é proporcional ao mal que foi causado a você. Aí você fala, Patrícia, você está no centro espírita, você está falando coisas muito baixas, coisas muito feias. André Luiz, no livro No Mundo Maior, vai dar o exemplo de um rapaz, que é um filho adotivo, que mata o pai para ficar com todo o dinheiro dele. Esse pai desencarna e vira um obsessor, que passa 20 anos obsediando esse filho, para esse filho morrer, porque fala assim, deixa tu morrer. Tu viva, eu não faço nada, mas deixa você morrer que eu vou lhe dar cacetada. Você vai apanhar todo dia. Até que eles chamam um espírito evoluído, né, uma mentora espiritual, que vai conversar com esse pai e falar qual é a sua diferença para ele. Ou pior, você está muito pior que ele. Porque ele matou o pai uma vez só, ele passou 20 anos atrapalhando a vida dele. Quer dizer, olha o nível de descontrole, né? E toda vez que a vingança toma conta da pessoa, ela vai se tornar um obsessor, encarnado ou desencarnado. Eu vi, não é por acaso, eu esqueci o nome desse rapaz no Instagram, que ele fala muita coisa de espiritismo, e ele contou a história que é o seguinte, tinha um rapaz que foi no centro espírita porque ele não conseguia dormir. Toda vez que ele estava pegando no sono, alguém ia lá e acordava ele. Ele falou, não dá, não estou podendo. E aí foram na sessão de desobsessão. Chegou na sessão de desobsessão, perguntaram para o espírito, foi, e aí, por que tu está fazendo isso? Assim, vocês não sabem? Essa criatura, toda vez que dorme, em desdobramento, ela vem aqui onde eu estou e arrebenta a porrada em mim. Eu estou apanhando toda noite. Ele dorme, eu apanho. Então, esse dele me bateu, não é contra ele. Quer dizer, a pessoa encarnada, em sonho, está sendo obsessor desencarnado. Por quê? Por causa de vingança, por não ter perdoado. Você está vendo? Aí você fala assim, ah, mas eu não faço isso aqui. Tá bom, quem é, atire o primeiro evangelho, que por ter ranço de alguém, não ficou fuçando o Instagram da pessoa. Se terminou com alguém, vai fuçar o Instagram da fulana que está com a pessoa agora, desejando só coisa boa e bonita, né? E aí, a gente tem que entender que o perdão é uma libertação. Você vai se libertar de tudo isso. Como eu falei para vocês, foram 20 anos. Outra, a pessoa prefere estar com o inimigo do que viver a vida dela. Imagina você desencarna agora. Você pode ir para onde você quiser, estar com quem você quiser. Mas, gente, eu ia conhecer, ia estar com quem? Minha avó, meu avô. Né? Conhecer a Luiz, pegar autógrafo. Você dá isso, autógrafo meu livro aqui, seu safado. Conhecer o Emmanuel. Eu fico com medo dele, porque ele é muito bravo. Mas assim, poxa, você pode estar tendo aula com uma pessoa legal, ir para um lugar bom. O que você faz? Você vai atrás da criatura que você era casada, regular que ele está com outra, você morreu. Você pode estar com quem você quiser, você vai ficar com a criatura atazanando, você vai ficar na sua casa, atazanando a vida de quem mora na sua casa porque a casa é sua. Aí você fala, não faz isso, gente, isso é obsessor. O obsessor faz isso. E quem são os obsessores? É a gente quando a gente desencarna. Eles não vêm de outro planeta, né?
E aí você fala assim, mas eu não faço isso. Vou fazer uma pergunta. Você que tem mágoa de qualquer pessoa na sua vida, todo mundo tem. Quando foi a última vez que você falou dessa criatura? Porque tem gente que toda vez que conversa com alguém, fala no mesmo assunto. De novo, você parou tem 20 anos. Se conhecer ela agora, conta pra ela agora que você parou. Tem gente que foi roubada, que um sócio roubou, aconteceu qualquer coisa, é o primeiro assunto que fala, já tem 35 anos. No final de semana, você pode estar vendo filme no Netflix, você podia estar passeando, você podia estar se reencontrando com a sua família, fazendo qualquer coisa, você fica na internet, olhando o que a criatura está fazendo. Se está namorando, se não está, se foi para não sei onde, se viajou, se não viajou. Não faz sentido nenhum isso, né? E, de novo, enquanto a pessoa está ali em uma vida louca, você está adoecendo. E, gente, o ódio cansa muito. Quem aqui já participa de estudo mediúnico ou de uma sessão de desobsessão e você dá palavra para esse espírito? Gente, como está com ódio há tanto tempo cansa? Como cansa? Como esse espírito está cansado, esgotado de tanto odiar. E qual é a vacina para isso? Perdoar, para não chegar nesse ponto. O Rossandro fala uma coisa, eu acho isso aqui maravilhoso. Maravilhoso. Que ele explica o que não é perdoar. A gente viu o que é ter ódio, o que é ter vingança. Mas o que não é perdoar? Que a gente se confunde. Perdoar não é esquecer. Quem esquece as coisas está com probleminha. Está com demência, está com Alzheimer, alguma coisa do tipo. Você vai continuar lembrando o que aconteceu. Eu tenho uma paciente minha, que a melhor amiga dela de infância, simplesmente fez um monte de empréstimo no nome dela. Ela está com o nome sujo, está perigoso perder a casa, porque ela foi traída pela melhor amiga dela da uma vida inteira. Tem como você esquecer isso? Não há para esquecer. É lembrar disso sem ressentimento, sem sofrer, sem sentir toda aquela raiva, toda a tristeza, tudo de novo, sem abrir o tapoer. É ressignificar, dar outro significado. Por exemplo, ele dá um exemplo muito legal. Quando a gente é adolescente, a gente faz um monte de asneira, o nosso pai fica com a gente. Então, você lembra uma vez que você foi mexer com tinta de carimbo no sofá? Acabou o sofá da sua casa todinho. Aí tua mãe te deixou de castigo, ou fez você conseguiu dinheiro para comprar o sofá. Quando você conta essa história agora, você não conta mais com raiva, você conta com risada. Isso é ressignificar. E outra, essa pessoa se tornar indiferente. O que é isso? Você fala assim, sabe fulano? Teu falecido. Sei. Casou. Acabou. Acabou. Como se tivesse falado, sabe ser porteiro? Casou. Acabou. A pessoa não significa mais nada para você, no sentido bom da palavra. É indiferente, ela é como qualquer outra. Foi, nossa, fulano quebrou a perna. Puxa, que coisa, né? Então, entendeu? E aí, é importante a gente lembrar para que aquilo não se repita de novo. Você tem que saber, você tem que lembrar. Esquecer não é concordar com o que aconteceu. Não é porque você perdoa a pessoa que você está falando que a pessoa está certa. Não, o que aconteceu foi errado, não devia ter acontecido, foi horrível. Tá certo, foi horrível, foi péssimo. Só que você tem que largar essa paçoca desse tapoer. A vida tem que andar. Você não pode continuar parado nesse momento da sua vida se sua vida não está para frente. Não é receber. Perdoar não quer dizer que você vai receber o pedido de perdão ou o outro vai admitir que errou. Não tem nada a ver com o outro, é contigo. A libertação é sua. No Evangelho, segundo o Espiritismo, item 27, o homem que sofre sempre as consequências das suas faltas.
E não há uma só infração à lei de Deus que fique sem correspondente punição. Então, assim, a pessoa vai ter que reparar o mal que fez. Só que nem sempre ela vai reparar com você. Tinha uma amiga minha que falava uma coisa muito legal, que fala que amor é bumerangue. Bumerangue, vocês conhecem? Aquele negocinho que você joga e volta para você. Quando eu faço uma coisa boa para você, nem sempre você vai fazer a coisa boa para mim. Mas esse bem que eu te fiz vai voltar para mim de alguma forma. A reparação do mal também. Então vamos fazer uma suposição. Que esta criatura tenha queimado alguém. Jogou ácido em alguém. Ela vai ter que reparar esse mal. Quer dizer que ela não vai ter que cair dentro de um tonel de ácido e virar pó? Não. Às vezes ela pode criar uma pomada maravilhosa que faça com que queimadura cicatrize muito mais rápido. Ou seja, ele está cuidando de queimadura de várias pessoas. Pode ser um cirurgião plástico, pode virar uma enfermeira que vai trabalhar na seção de queimados. Então existem várias formas de você reparar o mal. E se você perdoou, aí você se livra da criatura. Ele não está te devendo nada. Já resolveu. Ele vai fazer o resgate dele do jeito que Deus achar que seja melhor, tá? Nem sempre você vai estar envolvido nisso. Às vezes, perdoar não quer dizer que você vai ser 100% feliz na sua vida. Na outra palestra eu falei para vocês da Cissa Guimarães, o filho dela foi assassinado. E ela perdoou quem matou. Mas isso não quer dizer que essa dor não vai ficar com ela o resto da vida. Ela mesma falou, eu sou uma mulher amputada. Eu vou ser só 70% feliz. 30% da minha felicidade morreu. 30% do meu coraçãozinho morreu. Só que esses 30%, esses 70% eu vou ser. Porque a pessoa que te prejudicou já te prejudicou bastante. Ela já tirou isso de você. Ela não tem direito de tirar todo o resto da sua vida, todo o resto da sua alegria, todo o resto da sua felicidade. Perdoar não é negligenciar a justiça. Porque se essa pessoa cometer um crime, você não pode ter conivente com isso. Então você pode perdoar a pessoa que matou seu filho. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não tem que ser presa. Essa minha paciente vai demorar, claro, mas ela vai perdoar essa pessoa que a roubou. Mas ela tem que denunciar, porque ela tem até que reparar. O dinheiro que ela perdeu está no direito dela. Isso não é buscar vingança. É porque é justiça. É assim que funciona. Você não vai ser conivente com coisa errada, né? E também você vai evitar que isso aconteça com outra pessoa. Confiar novamente. Você perdoou essa pessoa, mas você sabe que esta pessoa é uma cobra. Ela é perigosa. Ela não merece confiança. Por isso que você não esquece, tem consciência do que ela é. Então é óbvio, você não vai confiar mais nela, mas não quer dizer que você tem que guardar ranço da pessoa a vida inteira. Nem sempre é se reconciliar. Porque às vezes, gente, é difícil. Você vai olhar para a pessoa, principalmente se for da família, é Natal, você fala, não vou. Ainda estou com ranço. Não consigo ficar no mesmo ambiente que a pessoa. Tudo bem. A gente tem uma encarnação inteira. Somos eternos para conseguir nos reconciliar com a pessoa. Mas a gente tem que fazer um esforço para parar de odiar, para parar de ficar feliz com a tristeza. Para o carnaval, então a música da escola chora, não vou ligar. Você fala no carnaval, chegou, pensando na pessoa, faz isso não. Você está feliz e contente que a pessoa está sofrendo. Qual é a sua diferença na pessoa? Não é? E aí, vai ficar pior. Eu estou falando que isso aqui tudo é muito difícil. Agora tem 3 perdões que são muito difíceis de fazer. Primeiro perdão difícil, mãe e pai. Mãe e pai. Deus é tão sábio que o mandamento não é amar pai e mãe, é honrar pai e mãe. Porque tem pai e tem mãe
que Deus vai chegar para ele e perguntar: o que fizeste da criança que eu confiei em você? Que nunca deu um abraço, nunca deu um beijo, só tratou da pior forma possível. Tenho conhecido da nossa família que ele viu o pai dar um soco na cara da mãe que deslocou a mandíbula. Como é que você vai amar uma criatura dessa? Uma pessoa que foi abusada pelo próprio pai. Vai amar como? Porque tem gente que não é digno de ter amor. E infelizmente, é cruel, mas é real isso. Não é? Só que assim, está lá no Evangelho, justamente no capítulo honrar pai e mãe, que é o capítulo 15. Alguns pais, exceto, descuidaram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas Deus é o que compete puni-los e não seus filhos. Isso foi muito legal um tempo atrás. Eu tive uma conversa com a minha mãe, porque minha avó é uma pessoa horrível. Horrível, dessa assim que nunca abraçou, nunca beijou, sempre tratou mal minha mãe e todas as filhas. Eu sou uma classe da pancada, praticamente da época da escravidão. E minha mãe guarda essa culpa muito grande porque ela não consegue amar a mãe. Como é que vai amar uma pessoa que nunca te abraçou, nunca te beijou, nunca fez nada? Mas aí, a nossa conversa foi muito legal, porque a minha mãe honra a minha avó, trata com respeito, nunca foi mal educada, estúpida. Que aquela comidinha faz. Agora que ela não pode mais morar sozinha, elas fazem revezamento de vó. Então, na casa da minha mãe quer matar a minha avó, ela passa para outra irmã. Então, nós vamos fazer um revezamento de vó, para não ter homicídio. E ela trata a minha avó com carinho e respeito, que ela consegue dar. Amar ela nunca vai conseguir, porque não tem como. Mas eu só estou aqui porque minha avó existe, porque minha mãe nasceu. Ela não abortou a minha avó, minha mãe deu comida, cuidou, até minha mãe ter condições de viver sozinha. Se ela não tivesse feito isso, minha mãe não estava aqui. Então, se existe hoje, eu existo, minhas primas existem, minhas tias, toda uma linhagem, é por causa dela. E por causa disso, a gente tem que honrar e ter gratidão por ela por isso. Apesar de ser um ser humano horrível. A gente conseguir fazer isso, a gente se liberta. O Rossano fala muito isso, que a vida dele mudou da água para o vinho, quando ele perdoou o pai dele. A vida dele virou outra. Que passou a honrar, colocar ele nesse local, que infelizmente o amor não vai estar, mas o honrar, o respeito, a gratidão, a celebração ao antepassado, está lá. Outra coisa difícil, gente, perdoar Deus. Por quê? A vida da gente é uma coisa de doido, porque está tudo bem, de repente acontece uma coisa horrível. E principalmente assim, a gente agora, antes de começar, a gente fez uma oração. E na oração tem uma frase assim: Deus, seja feita a sua vontade. Mas quando a vontade dele acontece, não é a nossa, a gente se revolta. Quem nunca ficou bravo com Deus? Assim é o primeiro evangelho. Quando acontece assim, pô, Deus. Pô. Só que a gente tem que ficar bravo, porque a gente fica bravo com o nosso pai. Dá 5 minutos, passa. Porque a gente entende depois na sua frente, você me fez foi um livramento. Não é? Só que tem gente que se acha muito especial. Por que eu falo isso? Porque é muito mais difícil para a pessoa que tem uma religião e tem um entendimento da religião um pouco estranho, quando algo de ruim acontece. Porque imagina, você descobre que você está com câncer. É uma coisa horrível. Aí você fala assim, como eu vou estar com câncer? Eu sou palestrante, não estou não, tá? Não estou não, estou dando um exemplo, não se empolga não. Eu sou palestrante, eu tento fazer as coisas tudo direitinho, eu não fumo, não bebo, sabe? Quem aqui, você vai lá da sopa, e agora eu vou ficar com câncer? Que palhaçada é essa? Quem é que não conhece alguém que se revoltou, que perdeu totalmente a fé? E a gente se esquece de uma pessoa, que eu acho que vocês não conhecem, chamada Maria de Nazaré, que teve um filho chamado Jesus. Pensa numa pessoa
que só fez coisa boa quando estava aqui na terra. Ela viu o filho dela ser preso injustamente, espancado, torturado, e ela viu ele morrer de uma das piores formas que tem um ser humano morrer, na cruz. Ela passou por tudo isso. Ela merecia? Não. Mas ela passou. E aí quando acontece alguma coisa com a gente se revolta. E o maior exemplo disso, não sei se vocês conhecem, isso é outra coisa que eu amava e hoje eu não suporto, que é vampiro. Por isso eu conheço todas as histórias. E se vocês conhecem a história do Conde Drácula, no livro, da lenda, o que acontece? Esse conde tinha muita fé. Muita fé. E naquela época tinha as cruzadas, que você pegava, saía da sua casa a cavalo, e ia lá nos Cafundé do Juda para lutar contra os infiéis, porque você estava lutando para converter as pessoas, você estava lutando em nome de Deus. Na verdade era a igreja que queria pegar os terrenos, pegar as coisas, nada a ver com Deus aí na história. Mas o que era vendido é você estar lutando por Deus. E ele tinha uma noiva, e ele foi lutar. E ele matou um monte de gente, ele passou por um monte de coisa, lutando por Deus. Só que quando ele volta para casa, alguém falou para a noiva que ele tinha morrido. E ela se mata. E quando ele chega, depois de passar por tudo, como assim, depois de tudo que eu fiz por você, Deus, eu vou perder o amor da minha vida? Aí ele ficou bravo. Aí ele se irritou. E aí ele resolveu se vingar de Deus. E ele vira o vampiro. A história do nascimento do vampiro é alguém que ficou com raiva e não conseguiu perdoar Deus. Fazendo um paralelo, o que é um vampiro? É uma pessoa egoísta, que ele só pensa no sofrimento dele. Uma pessoa que vive para prejudicar o outro. Uma pessoa que vive nas sombras, que ele não pode ver a luz do dia que vira pó. Uma pessoa que vive de destruir o outro, de roubar a vida do outro, que só pensa no mal. Qualquer semelhança com o obsessor não é mera coincidência, né? E aí, eu acho que o mais difícil, perdão, é perdoar a gente mesmo. É o pior de todos. Porque quando você está com ranço de alguém, você fala, não vou. Ela vai estar lá, não vou. Você não tem como, meu bem. Espero que todos vocês, pelo amor de Deus, escove o dente, olhando no espelho, que antes de sair de casa, se olha no espelho para não sair que nem o Agostinho Carrara. Então você se vê, você convive com você. Então você faz uma coisa que você não se perdoa, você tem mágoa de você mesmo, como é que você vive, né? Com essa culpa. Eu vi esse filme aqui, eu amo Robin Williams, amo. E esse filme, ele é um macaco. O ator não é uma pessoa, é um macaco. Quem gosta de música, quem gosta dele, tem a parte de sexo, drogas e rock and roll, mas o final do filme é maravilhoso, vale a pena assistir. Ele, toda vez que ele está fazendo show, no meio da plateia, ele vê um macaco, que é ele, fazendo assim. Quando eu vi, eu falei, gente, é isso. Porque quantas vezes, isso acontece com vocês, acontece um negócio mó legal, e vem um pensamento e lembra de você, uma besteira que você fez. É esse macaquinho olhando, tá bom, já dá até certo agora, mas ó, tu fez isso, né? Ridícula. Não é? E aí o que acontece? O meu, aí é o jeito que eu estou tentando lidar com isso. Que assim, não se esqueçam que a palestra, vocês veem uma vez só. Eu sou obrigada a ver 500 vezes. Porque é para mim, né? Como é a minha tentativa, toda vez que vem esse pensamento, é pensar, graças a Deus que eu não faço mais isso de novo. Eu fiz isso, vou prestar atenção para não fazer outra vez. É difícil? É, porque tem vezes que você já está mal, aí você pega pelo pulo, a culpa toma conta de você.
Mas o exercício é esse, lembrar que a gente tem várias encarnações nessa mesma. A gente não é a mesma pessoa que a gente era quando tinha 15 anos. Vai ficar atazanando de quando você tinha com 15? Vai ser obsessor da tua infância? Né? E o que acontece? Quando você não faz esse movimento de tentar se perdoar, chega uma hora que você tenta fugir de si o tempo todo. Você vai vendo o filme, esse cara usa droga e bebe o tempo todo, porque você é muito louco. Você não está escutando seu pensamento, você não está se vendo. A pessoa em depressão faz o quê? Dorme. Aí você diz, mas eu não faço nada. Tá. E quem é que trabalha na hora que acorda, na hora que dorme e não senta um segundo? Está fugindo de si também. Se eu manter ocupado, eu não consigo parar para me olhar, para me perdoar, né? E você tem uma música muito linda do YouTube, que ele fez justamente com o vocalista do Inexcess, que se matou um pouco tempo depois. Ele fez uma música para ele falando, você está preso no momento da sua vida e você não consegue sair dali. Então a pessoa se prende nessa situação aqui e fica ali e não consegue ir para frente. Tanto que esse rapaz até se matou por causa da culpa. E o maior exemplo, gente, é o meu sonho de consumo, de conseguir fazer isso, Jesus. Fazer como Saulo, que virou Paulo, no caminho de Damasco fez. Porque, gente, esse homem matava cristão. A função dele era caçar e matar cristão. Você imagina? Põe você, peça você. Você põe no lugar. Aí você está andando. Ah, mas tem mais um cristão. Eba. Aí daqui a pouco me aparece que Jesus na frente dele. E cai essa ficha desse tamanho. Eu falei, meu Deus. Jesus realmente é o Filho de Deus. Jesus é Jesus mesmo. Não estava enganando ninguém, não. Olha o que eu fiz. Olha o que eu estava fazendo. O que ele fez? Ele podia ficar morrendo de culpa, ele podia se matar, ele podia entrar numa depressão profunda, ou falar, para ninguém me explicou mesmo, falando que era rei, eu achei que ele era de Porsche, né, cheio dos ouros, nasceu aí na manjedoura, andava com a chinelinha lá junto, como é que eu ia saber? Não, ele chegou e falou assim, ó, eu errei até agora, eu vim errando, errei. Deus, como é que eu faço para fazer certo agora? E foi. Não deixou a culpa tomar conta dele. Ele vai ter que resgatar tudo que aconteceu? Sim, óbvio. Porque nada fica para trás. Você vai ter que resgatar o mal que você cometeu. Mas ele não parou a vida dele. Ele falou, tá bom, errei até agora. O que eu faço agora para parar de fazer besteira? Para resumir, tem isso aqui. Esse para mim foi o capítulo que eu mais não entendia quando você fazia catecismo, que essa coisa, amar os seus inimigos, para mim nunca fez sentido. Eu sei que eu sou uma pessoa raivosa, né? Quase não. Eu geralmente pelo menos entendi, era isso. E aí, quando eu li no Evangelho o capítulo Amai os vossos inimigos, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Se eu fosse fazer a tradução do francês para o português, o meu Evangelho ia estar assim: pare de ter ranço do seu inimigo. Porque no próprio Evangelho está falando que amar é uma palavra que tem vários significados, que o nosso idioma não consegue traduzir. Ele mesmo explica, amar os inimigos não é termos uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater do coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Você nunca vai ter um carinho por uma pessoa que te prejudicou como você tem com seu amigo. Ele está falando, não vai ter mesmo, não tem como, já está explicando que não dá. Amar o inimigo é não lhes guardar ódio, é não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições. Não é perdoar só porque ele pediu perdão. Qualquer mal que nos causarem, e não opor nenhum obstáculo à reconciliação, e desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pensar com o bem que lhes nos advenha.
Quer dizer, quando acontecer alguma coisa boa com ele, você não ficar com raiva. É socorrê-las em se apresentando à ocasião. O maior exemplo disso foi a Palmeirinha. A Palmeirinha teve um casamento horrível. Sabe a Palmeirinha nova que fazia receita? Pô, o marido dela esculhambava com ela, batia nela, ela teve que separar naquela época. Criar 3 filhas pequenas e justamente cozinhando. Ela teve uma vida horrível com ele. E se libertou. Só que no fim da vida dele, ele ficou muito doente. O que ela fez? Ela ia levar comida para ele. Lavava a roupa dele. Ela se reconciliou com ele? Não. Ela voltou a casar com ele? Não. Mas ela fez o que dava para fazer para ajudar. Levava comida e fazia o básico. É isso. E veja por quê. É abster-se de, por qualquer palavra, de qualquer ato, tudo que possa os prejudicar. E finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, para terminar, o que eu queria passar para vocês, e para mim, principalmente, que a gente possa se libertar. Se alguma coisa ruim aconteceu na sua vida e você está preso nesse momento, que você possa perdoar a pessoa, perdoar Deus, perdoar seu pai, quem foi que fez, causou isso em você, a sua vida andar para frente, para você ter saúde, para você não virar um obsessor nem encarnado ou quando você desencarnar. E ter confiança em Deus, que a cura de tudo vem com o tempo. A gente faz a nossa parte, mas quem cura de verdade é o tempo. Tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Maravilhosa, né? E aí reforçando os cursos, né? Porque quantas vezes a gente lê o Evangelho, lê um livro e a gente às vezes não tem aquele entendimento. E através dos cursos que a casa oferece, vai abrindo esse esclarecimento para a gente, essas portas, para a gente fazer o melhor, né? Para nós primeiro e depois passar para os outros. Então vamos fechando os nossos olhos, sempre agradecendo a Deus. Gratidão a tudo que a gente tem, a tudo que a gente recebe, e às vezes a gente não dá conta. Que Nossa Senhora sempre nos ampare, coloque o seu manto sagrado sobre cada um de nós, nos abençoando, nos amparando e a todo o nosso planeta. E coração de Maria, ensinamos por ovos trabalhos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.